Eu vou falar um pouco, pode passar, por favor, Ricardo. Eu vou falar um pouco sobre o desafio 17 de Machine Learning para projeção do preço da energia elétrica. Bom, em linhas gerais, o nosso desafio é estimar a oferta e o preço da energia elétrica de forma dinâmica por meio da análise de várias fontes de dados do setor, né? Em linhas gerais, a tomada de decisão sobre a operação do parque termoelétrico da Petrobras e sobre a logística do gás natural ela está diretamente relacionada ao preço da energia elétrica. Bom, o Operador Nacional do Sistema e a Câmara de Comercialização de Energia são responsáveis pelas projeções oficiais do preço da energia elétrica. E os outros agentes, dos quais a Petrobras faz parte, agentes comercializadores, geradores, também fazem as simulações dos modelos de planejamento eletroenergético. Então, a gente também roda os modelos do CPEL, New Wave, Decomp e Decem. E isso tudo, né, visando a prospectar o preço de energia elétrica de forma antecipada às projeções oficiais. Bom, em relação ao desafio, como eu disse, né, a gente precisa estimar a oferta e o preço de energia, isso num contexto de uma gama enorme de variáveis, tais como as condições hidrometeorológicas, a carga do sistema, os limites de intercâmbio, limites de geração. E essas variáveis, elas estão dispersas em uma série de fontes de dados e elas têm um elevado grau de incerteza associado também. Além disso, a gente está passando por um momento agora de muito dinamismo no setor, porque, por um lado, a gente está passando pela abertura do mercado de gás, e, por outro, a gente está vivendo a implantação do preço horário. Além disso, até como um outlier e tal, mas a gente tem um ano de 2020 bem crítico, né, e fora da curva, e isso acentua também as nossas necessidades de construção da predição do preço, né? Como solução esperada, a gente espera uma ferramenta computacional que seja baseada, primeiro, numa parte de extração, tratamento e carregamento dos dados. Então, primeiro a gente teria uma etapa de ETL. Diante disso, uma etapa posterior de detecção de padrões e correlações das variáveis com o preço, baseada no histórico. E aí, sim, que a gente tivesse uma ferramenta de aprendizado de máquina que, com base nesse histórico, a gente fosse capaz de predizer, fazer projeções dos preços, né? A gente entende que essa ferramenta tem um grande potencial de escalabilidade, tanto interna quanto externamente o Petrobras, porque, como eu já disse, são vários agentes no setor, geradores e comercializadores, que fazem a mesma prospecção de preço, né, visando chegar às projeções oficiais. Assim, como benefícios, a gente espera que a ferramenta proporcione uma maior capacidade da nossa parte, né, de cruzamento das informações, de cruzamento dos dados com preço e antecipação da identificação de potenciais mudanças nessas variáveis que podem impactar consideravelmente o preço e a perspectiva de despacho das nossas usinas. Bom, nossa expectativa é que com essa ferramenta também a gente tenha maior capacidade de tomada de decisão nos diversos segmentos em que a gente atua, então, tanto na logística, quanto no suprimento, operação, manutenção e também na comercialização de gás e energia. O desafio é esse, muito obrigada, a gente espera que vocês tragam soluções inovadoras para o nosso desafio e para os outros também. Juntos a nossa energia fica mais forte. E, Ricardo, é com você. Horário ou preço semanal por patamar? Vocês já realizam coleta, mesmo que manual, de algum dado? Se sim, quais? Oi, Gabriela. Eu acho que eu respondi até uma parte das suas perguntas por e-mail, mas por aqui fica melhor, né? Primeiro ponto, sobre a questão da tarifa, teve um equívoco quando a gente publicou o edital. Na realidade, é sobre preço, então não é nem no ACR, nem no ACL, é preço de energia mesmo, obtido pelos modelos, né? O segundo questionamento, né, que você coloca sobre o preço semanal por patamar ou preço horário. Quando a gente pega o histórico, né, de preço horário que a gente tem, é muito pequeno ainda para a gente fazer uma correlação tão boa das variáveis, né, de entrada que a gente coloca, principalmente a questão de condições meteorológicas, né, de vazão, com o preço horário. Então, se por um lado a gente entende que o histórico é relativamente pequeno,
E também a gente entende, por outro lado, que o preço por patamar, fazendo o acompanhamento que a gente tem em relação ao backtest que o ANS já disponibilizou e também as rodadas que a CCE tem colocado, né? E as projeções semanais nas revisões, não tem tanta diferença assim na média entre o PLD, né, o preço semanal por patamar, e o preço horário. Então, a princípio, a nossa proposta ela é para o preço horário por patamar, mas a gente, por conta de a gente conseguir fazer uma correlação com as variáveis, né, com o histórico, mas ao mesmo tempo a gente entende que tem que ter um acoplamento, sim, com o preço horário, com o preço vindo do DCEM. Então, não seria uma condição excludente, assim, a gente não conseguir fazer a projeção do preço horário, mas é bom que a gente também tenha um acoplamento, né, o que a gente consiga fazer a projeção, usar o machine learning para pegar as variáveis e jogar na projeção de preço semanal por patamar, mas também que a gente consiga fazer, de alguma forma, uma análise, né, uma correlação com o preço horário, sim. Em relação à terceira pergunta, a primeira era da tarifa. Se a gente se a gente obtém esses dados hoje de forma manual, né? Sim, a gente acessa, né, o Sintegre, né, a página do ANS, a página da CCE e outras páginas, né? Alguns dos dados de vazão, de carga por patamar, a gente obtém ou manualmente ou com algumas ferramentas de Excel, ou de macro, ou de BET e tal, para obter esses dados, mas a gente entende que ainda tem muito a melhorar. Então, sim, obtemos esses dados de ENA, de carga, de vazões, de previsão de precipitação, mas acho que tem uma etapa ainda de estruturação dos dados, mais até do que de obtenção dos dados, né? A parte de transformação e carregamento um trabalho grande ainda a ser feito. É isso. Maravilha, Isabela. Obrigado pela aula também. Temos uma pergunta aqui para o desafio. Já são obtidos, né, e medidos por diversas fontes, não é Petrobras que obtém esses dados. Então, na verdade, a gente precisa coletar esses dados em fontes que já fazem essas medições. Então, a gente não faria a medição física, né? A medição física ela já está posta para a gente, é como se ela já existisse. E essas medições que já são realizadas e divulgadas, né, por outros agentes, elas que sim contêm os dados que são o histórico para a gente. Então, acho que não é o caso de fazer medição não intrusiva, né? É isso. Legal. Obrigado, Isabela. Vou pular para um desafio aqui que ainda não recebeu nenhuma pergunta, que é o desafio 12, que é o desafio da Luciana.